bom com vocês? A gente espera que vocês estejam bem. Hoje nós temos um programa especial, conta com a presença da doutora Dayana Decuzati, dermatologista, né, que eu queria que você pudesse se apresentar rapidamente, assim, te apresentar para o pessoal aí, por favor. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Dayana Decuzati, sou dermatologista aqui em Montenegro e já venho trabalhando aqui faz mais de 10 anos, né? Fiz minha formação em São Paulo, onde eu lecionei também como dermatologista, depois em Porto Alegre também lecionei e agora me dedico exclusivamente ao meu consultório aqui em Montenegro. Obrigado, guria. Nós vamos falar hoje sobre uma questão que é bem pertinente a essa época do ano, a questão da busca pela beleza. Só que a gente tem notado que a busca pela beleza, de uma certa forma, ela está exagerada pelas demandas, redes sociais e tal, e que a gente acaba tendo efeitos nocivos para a saúde. Então a lógica é assim, até que ponto vale a pena a gente trabalhar em função de beleza e esquecer da questão saúde? Que cuidados a gente deve ter, o que a gente não pode fazer, que hábitos a gente deve começar a conservar sobre esse aspecto. Então assim, ó, doutora, como é que eu posso ficar bonita e cuidar da minha saúde ao mesmo tempo? Ótimo, Aristeu. Então, assim, isso é uma questão de equilíbrio, né? Sempre falo para o paciente, assim, o paciente, não é que eu proíbo o paciente de pegar sol, a questão é ter um equilíbrio, porque quando a gente pega sol, por exemplo, a nossa pele é um órgão externo, né? Então, o objetivo dela é cuidar dos nossos órgãos internos. Quando a gente pega muito sol, a gente tem os melanócitos, que são as células que nos protegem para que a radiação solar não modifique nosso DNA, provocando então tumores, câncer de pele. Então o bronzeado nada mais é do que esses melanócitos lutando para não deixar, então ele forma aquela camada escura para não deixar essa radiação entrar. Então toda vez que a pessoa está se bronzeando, ela está fazendo com que o organismo lute ali para que essa radiação não entre. Então é uma defesa, não pensar como se fosse uma coisa bonita, e sim como uma defesa. Ai, doutora, mas eu acho bonito ficar bronzeado. Faz um jet bronze, tá? Vai ficar com aquela cor do verão, o jet vai ajudar a proteger. O jet bronze não é um produto químico que faz mal? É um produto químico. Não, assim, ó, claro, tu não vai ficar usando o jet bronze o ano inteiro, mas assim, pro verão ele vai ajudar até proteger a pele. Eu não sou muito entendido disso, minha filha talvez fosse mais, que ela já fez jet bronze, mas assim, ó, tu recomendaria fazer o jet bronze previamente a uma exposição solar intensa? Quer dizer, antes de eu ir na praia, passar umas férias, deveria fazer um jet bronze? Já chega com a cor do verão, sem precisar fazer com que teu organismo passe por aquele processo. Não tem dano assim maior? Não, muito raro. Acho que eu nunca peguei nenhum paciente que fez alergia, alguma coisa assim. Nada. E para homens e crianças, idosos, tu vê uma aplicação? Não, crianças acho que não tem essa necessidade. Não tem necessidade. O Por quê? Vai depender de que ele, se ele acha bonito ou não, enfim. Tá, e para idosos, que é uma questão hoje em dia, a gente está vivendo mais e o idoso já tem a pele mais fraca, como é que tu vê essa questão? O idoso eu sempre... Valeria, eu, por exemplo, que tenho a pele clara, que estou sempre cheio de creme, deveria fazer um jet bronze preventivo antes de ir para a praia? Se a tua questão é estética, se tu acha bonito... Não, minha questão é saúde. Não precisa. Não, a questão que eu quis explicar é de balançar, então ali... Sim, entendi. Peguei o gancho. Isso aí. Legal. De todos esses hábitos, assim, e agentes envolvidos que a gente tem notado do ponto de vista, assim, de produto de beleza, a questão de praticar esporte, de academia, de ficar muito tempo no sol, ambiente fechado, que tipo desses hábitos nossos hoje do dia, eles geram mais problemas, não só contra a beleza, mas também contra a saúde. Eu estou dizendo assim, eu vou para o sol, mas eu fiz isso, junto os dois, potencializa um dano. Como é que tu... Acho que todo o excesso vai ser ruim, né? Então assim, faz mal tomar uma bebida alcoólica? De vez em quando não, todo dia. Mas na beira da praia, por exemplo, que eu estou precisando de hidratação e eu levo aquela caixa de cerveja, como é que tu vê isso aí? Realmente assim, se for um excesso não tem problema, se for uma cervejinha, agora passando para dermatologia mesmo, eu gosto de falar quando o paciente fala de bebida alcoólica, a questão da caipirinha, do limão, tá? Isso. Então assim, o limão ele pode fazer uma queimadura, então eu pego
todos os anos eu pego, em janeiro, fevereiro, normalmente, paciente que vem com queimadura por limão, tá? Fica uma queimadura bem feia, normalmente na região das mãos, né, que fez ali, ou então nos lábios, né? No corpo, às vezes espirrou algum limão e o paciente não lavou adequadamente, tem que ser com água e sabão mesmo, né? E caprichar no Normalmente eu estou na beira da praia quando eu tomo caipirinha. E aí eu vou lá e lavo com água do mar. Isso ajuda? Ajuda, mas o ideal era tu lavar com água e sabão. Tá, mas na beira da praia não tem como isso. Mas sempre tem um bar, alguma coisa, pode pedir ali para se limpar. Tá. E em relação a, por exemplo, chimarrão. Chimarrão a gente usa bastante, mas chimarrão às vezes provoca também respingos, queima. Como é que a gente trata disso num acidente, uma coisa desse, deu um acidente desse na praia? O ideal é daí que tu faz, né? Colocar uma água fria só para resfriar o local. Não água do mar. Pode ser, não tem Pode ser problema, também, não tem problema. É só para resfriar, resfriamento do local. E aí não pegar sol no lugar dessa queimadura, né? Então, assim, vai ter que ficar embaixo do guarda-sol e com protetor. Porque lembrando que a areia, por ser clara, ela reflete. Então, às vezes o paciente, mas eu nem fui pro sol, fiquei só embaixo do guarda-sol e me queimei, né? Não passei protetor e me queimei. Realmente isso às vezes acontece por causa do tronco que reflete, né? Por causa da areia, claro. E a areia contaminada, porque ela não é limpa, que tem PETs, que tem sujeira, como é que isso influencia na questão da pele? Pode, é muito comum, Muito comum acontecer. Vale a pena férias. Não tem muito assim, não tem muito o que fazer, né? Às vezes acontece pós-férias e o paciente vir com algum tipo de micose, alguma coisa que pode ter sido que tenha pego na praia, né? Tá. Aí não tem, é depois que tiver, procurar mesmo um dermatologista e tratar. A gente já volta para essa parte mais técnica, mas eu vou falar um pouquinho de redes sociais, tá? Como é que tu acha que essa questão das redes sociais, elas influenciam na busca pela beleza, que às vezes ultrapassa as questões de cuidado com a saúde? Excelente, Aristeu. Eu gosto muito de falar sobre isso, assim, porque a rede social, ela é uma coisa boa, né? Ela nos traz muitas coisas boas, só que normalmente traz muitas informações assim, superficiais, rasas, então assim que depende como a pessoa vai utilizar essa informação, né? Então, como eu estava exemplificando antes, por exemplo, as pessoas me pedem muito assim, doutora, passa dica de produto disso, produto daquilo. É muito complicado, porque, por exemplo, eu passei esses tempos dicas no meu Instagram sobre pé seco. Produto para pé seco, produto para pé seco. Porém, aquele produto, ele pode piorar uma situação de um paciente que está com alguma ferida no pé ou está com alguma doença. Então, aconteceu assim de um paciente voltar e falar, eu até usei um produto que tu indicou na internet para pé seco, mas não melhorou. Fui examinar o paciente, ele tinha lá um fungo no pé, que realmente parece que é um pé seco, mas acabou que o creme piorou a situação, porque ele utilizou, então, tendo um outro problema. E a outra questão, além dessa, assim, né, de o paciente, a pessoa usar a informação como ela quer, e às vezes errado, nós temos a questão, assim, dos filtros, né? Então, assim, de colocar aqueles filtros nas fotos, a pessoa parecer que não tem ruga, que não tem poros, e principalmente o adolescente vendo aquilo todo dia, ele começa a se achar feio, diferente, que aquilo não é o normal. Na verdade, o que não é normal é o que está na rede social, né? Não existe pessoa que não tem uma ruga, que não tem um poro aberto, enfim. Uma espinha, alguma coisa. Uma espinha ou alguma coisa, né? Então, não é a realidade, né? Então, a rede social, às vezes, o paciente fica com uma expectativa que é inalcançável, né? Isso até na parte da estética que eu trabalho também. Então, eu vejo que às vezes o paciente quer alguma coisa que não tem como alcançar. Mas, assim, é muito comum qualquer lugar que tu vai para o Instagram, pode Face e tal, apesar de eu não usar muito, assim, é bombardeado com ofertas de milagres, né? Então, usa esse produto, usa aquele produto, e sempre tem um amigo que já usou, ou que recomenda, olha, aconteceu isso aqui comigo, daí... Então, assim, o que a gente deve fazer numa situação dessas, tá? Ótimo, Aristeu. Porque assim, porque só, desculpa te cortar, se eu vou marcar uma consulta médica, vou pagar, eu vou ter que esperar e tal, eu perco esse tempo e não vou, dá muito trabalho fazer a consulta. Como é que eu posso ter essa clareza? Por exemplo, a Unimed, trabalho na Unimed, tem algum serviço que possa tirar essas dúvidas, assim? Eu também eu estou querendo mágica, né? Que rapidamente tu me diga, mas assim, não que seja, mas assim, que eu não precise, poxa, marcar uma consulta, imagina para quem não tem um plano de saúde, da Unimed, por exemplo, vai esperar 10 anos na fila e tal. Então,
quem espera sempre alcança, né? O que eu gosto de dizer assim? Eu vejo muitas vezes o paciente chegar no consultório, principalmente adolescentes, né? Que vem assim, doutora, eu vim com acne aqui, eu comprei esse produto que eu vi que fulana fez propaganda, influenciadora tal fez, e vem cheio de produtos, às vezes produtos excelentes, produtos caros, porém a forma incorreta de usar, ou então para a pele errada. E às vezes o paciente está cheio de problema de pele, principalmente acne, e o meu trabalho é só retirar aquilo que ele usou de forma inadequada, que não era para a pele, né, da pessoa. Então eu vejo muita pessoa assim, produtos importados, né? Compra produto, esse aqui eu trouxe não sei de onde. Então assim, normalmente tá usando ali um produto que é para pele europeia, que é por uma pele assim mais seca, para um clima mais seco. Não é o clima de Montenegro, que é úmido, que é tropical, né? Que é o nosso do estado. Que é o nosso aqui, do estado, exatamente. E aí traz um produto lá da Itália, que o lugar é seco, enfim. E aí, claro, não vai funcionar para aquela pele. Então, realmente, assim, cada caso é um caso. Ou então eu vejo muito paciente assim, fica naquelas dicas, gastou um monte. Ao invés, por exemplo, falou assim, não tem plano, não tem Monimed, mas gastou mais do que se tivesse feito uma consulta e tivesse saído orientado para um produto mais adequado, porque hoje em dia a gente tem, sim, produtos de preços menores e a indústria brasileira, assim, evoluiu muito nessa questão de produtos, enfim, de maquiagem ou dermocosméticos, enfim, com valores bem mais acessíveis hoje em dia. Vou te fazer uma perguntinha assim, os produtos antigos, recomendados pelas nossas mães, avós, por exemplo, passar hipogloss, passar vinagre e outras coisas que eu, na minha época, passei. Como é que tu vê isso aí? Eles são úteis, são protetores, fazem mal? Não, e talvez tu conheça outro tipo, se puder dizer assim, alguma coisa que os antigos faziam, que a gente poderia fazer hoje, com um custo menor. Muita coisa, eu indico isso bastante no consultório. Para que a gente vai gastar mais se a gente tem alguns produtos que a gente pode utilizar? Claro, o que vai modificar? Às vezes vai modificar, então assim, um hipogloss. O hipogloss, sabia que ele pode ser usado como protetor solar? Ele faz, já deve ter visto alguma vez. Eu usei como é que é? Bloqueador solar. Exatamente, ele é um excelente protetor solar. Mas só que o que acontece? Mas... A cosmética dele é muito ruim. Quem é que vai querer sair com o rosto branco, né? Sim. Mas proteger, protege. Então, às vezes a gente vê pessoas que ficam muito tempo no sol, por exemplo, surfista. Eles passam protetor, mas nessa área que o sol incide mais, às vezes eles passam um poloss. E funciona? Claro que funciona. Só que, claro, hoje em dia a gente tem protetores que protegem tanto quanto o hipogloss, só que tem uma cosmética melhor, não fica aquele esbranquiçado no rosto, enfim, protetores físicos, né? Porque o hipogloss ele é bom porque ele é físico. Então ele não faz a química com a pele, né? Ele não faz uma reação química com a pele e protege fisicamente. Tá, e vinagre? O vinagre, na dermatologia, a gente tem utilização para alguns tipos de bactérias de unha, tá? Mas específicas, assim, então vai ter que fazer um examezinho ali para ver se é aquela bactéria, ele ajuda bastante, né? De fungo de unha, principalmente de mão. Mas não como prevenção, botar na pele, que nem se fazia antes? Não. Tá. Outra questão, assim, é em relação ao câncer de pele, né? Câncer de pele. Eu sou um exemplo de alguém que, quando eu tinha 7 meses de idade, eu fui para a praia. Minha mãe era professora, Maria Eunice Kautzmann, e a professora passava naquela época 2 meses. Então eu ficava 2 meses na praia, então eu tomava 1, 2, 3, às vezes 5, 6 torrões assim na questão. E isso é gradual, esse processo, né? Tanto é que hoje eu volto e meia tenho que fazer uma cirurgia para retirar um sinal, que graças a Deus até agora é um carcinoma base celular. Eu até queria que depois tu explicasse essas diferenças, assim, porque como eu já sou vítima desse processo, eu já sei um pouquinho. Mas na realidade, assim, o câncer, pegando mais o pessoal de idade adulta, já que nós vamos ter um outro programa para falar só de crianças, assim, que cuidados a gente deve ter de proteção para evitar que a gente seja alvo mais no futuro de um câncer de pele, que pode ser o melanoma, que é o terrível, ou os outros tipos. Exatamente, Eliseu. Então, assim, na dermatologia a gente tem 2 grupos, tá? Os não melanomas, que são assim, o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, e o melanoma, tá? O melanoma é um câncer que ele tem uma evolução pior, enfim, pode levar a metástase, né? Precisa de um controle mais... de acompanhamento mais rigoroso. Então quem vai tratar é o oncologista, não é o dermato. O dermato normalmente faz o diagnóstico e fica vendo, então, acompanhando esse paciente para ver se ele não vai ter outro melanoma, enfim. Visualmente eu não sei diferenciar um do outro.
Então, isso é uma coisa assim que eu gosto de falar, mas eu acho que se o paciente tem dúvida, não fica tentando, vai no dermato que o dermato vai te O examinar, vai dermato ver. sabe a diferença, sabe achar a diferença. Com certeza, né? Então a gente faz um exame para isso, que se chama dermatoscopia, tá? Que nada mais é do que uma espécie de lupa, tá? Que a gente vai colocar na lesão e aí a lesão vai ter alguns sinais que nos ajudam a identificar, então, que tipo de câncer na hora, sugestivo. Na hora tu já vê. Tu vê, e aí ele te dá uma sugestão disso. Aí, para então a gente ter o diagnóstico mesmo, vai ser necessária a cirurgia, para então a retirada, né, a exérese dessa lesão, e essa lesão vai para o anatomopatológico, isso é uma biópsia que a gente chama, tá? E aí lá o médico patologista, então, vai analisar a lesão microscopicamente para ver se ela tem ali aquelas células que indicam, então, e podem dar o diagnóstico, tá? Aí, sendo um melanoma, vai para o oncologista e aí vai fazer, né, estadiamento, enfim, para ver até onde que esse câncer foi, tá? E aí, então, a parte mais do dermato seriam os não melanomas, né? Então, que é o carcinoma basocelular e o espinocelular, que normalmente estão mais ligados, então, ao paciente, assim, também mais clarinho, enfim, e que pegou sol a vida inteira, né? E, assim, realmente, que nem tu falaste aí dos teus torrões, quando tu era mais jovem, isso é um fator importante, né? Então, assim, o sol da infância é um sol importante nessa questão, por quê? Porque a pele da criança ela ainda não está preparada para se defender, né? Então é o pior sol e a criança ela tende a ficar muito tempo no sol e o dermato não vai dizer não, deixa teu filho dentro de casa, não, porque o sol ele é importante assim, por exemplo, para a formação ocular, é interessante que tenha a claridade do sol para a formação, por exemplo, né, ocular, faz a vitamina D, o que não pode são exatamente esses torrões, o mais perigoso são a questão dos torrões, tá? E eu sempre digo na minha filha, pelo menos, eu utilizo protetor solar diário no rosto. Tá? No rosto e na pele, se for branquinha. Assim, se ela for ficar exposta ao sol, por exemplo, assim, eu mando ela para a escola de protetor, mesmo que eu não saiba que ela vai ir para o parquinho ou não, eu mando de protetor no rosto. No corpo não, porque eu quero que ela faça um pouquinho de vitamina D, enfim. Mas se eu sei que ela vai para o parquinho, eu utilizo sim. Se ela vai ficar exposta ao sol, eu utilizo. Tá. O que a gente não deve fazer nesses períodos de férias agora, que a gente vai para a praia ou às vezes fica mais tempo ao ar livre? O que a gente não pode fazer? O que tu proibiria, assim? Proibirias, não, proíbo o Aristeu de fazer, ou de sair sem botar um protetor solar, ou que tipo de coisa, assim, que tu consideraria que fossem obrigatórias? Tá, então eu sempre falo pro paciente, assim, ó, às vezes eu tenho, né, principalmente pacientes idosos, assim, né, que com bastante câncer de pele, então nem vou pra praia esse ano. Não, gente, vai pra praia sim, vai aproveitar, só que tenha cautela. Então, assim, ó, chapéu ao invés de boné, né? Principalmente homem, porque para ajudar a proteger na orelha, que tem a incidência aqui direta. Tem bastante. Então, chapéu, protetor solar. Eu gosto muito, muito, muito daquelas camisetas com proteção solar. Tá? Aquilo funciona ou é só propaganda? Funciona super bem. Porque aparentemente para mim é uma camiseta qualquer, que de uma hora para outra as coisas vão botar fator proteção solar. Não, a proteção é na questão da trama do tecido, tá? Eu não sei te explicar assim exatamente como funciona, né? Mas então eu até tenho aqui uma infantil, mas a gente pode mostrar. Então, são umas camisetinhas. Ela parece ser quente, Aristeu, mas não é, tá? Ela fica geladinha no corpo, então para ficar na praia é excelente. Então manguinha comprida existe. Qualquer cor ou tem recomendado? Qualquer cor, tá? Não vai fazer diferença, tá? Não vai fazer diferença. Claro, assim, o preto ele vai esquentar um pouquinho mais quente, né? Tá? Mas assim, qualquer cor. E protege super bem, tá? Então, recomenda sempre de manga comprida? Sempre recomendo de manga comprida, tá? Mas assim, essas empresas têm de manga curta, enfim, quem não quer. Mas aí evita de ficar passando o protetor, porque infelizmente ainda o protetor é um produto caro, né? A gente vê isso, não é uma coisa barata e tem que reaplicar. Então não é uma coisa que tu passa só uma vez, tu tem que reaplicar na beira da praia. Mesmo que vai ficar embaixo do guarda-sol, tem a questão de refletir o sol, então tem que reaplicar. Que cuidados que eu devo ter ao comprar? Porque eu posso comprar, é que nem eu vou comprar uma camisa de futebol, eu posso comprar uma camisa que ela vamos dizer, do time mesmo, eu posso comprar uma camisa de camelô, que é uma coisa... Como é que eu posso olhar isso aqui? Via etiqueta, tem alguma... Né, eu tiro a etiqueta porque meu filho se incomoda a etiqueta, mas na que tem na etiqueta que eu posso... Vai estar escrito lá que tem fator de proteção, normalmente é 50. E aquilo eu posso confiar?
Ou eu tenho que comprar de lojas boas também para não... Existem marcas que a gente sabe que a gente tem uma garantia, né? Mas assim, eu nunca tive nenhum problema assim, de um paciente que tenha me dito assim, ai, comprei e não funcionou, tá? Porque hoje em dia não é uma coisa cara, tá? Inclusive já vi para mandar fazer em serigrafia, né? Pedir as camisetas assim na cor que tu quer, que já vem com proteção. Hoje não é uma coisa assim de outro mundo, tá? Uma coisa que a indústria já entendeu a importância. E que proteção, por exemplo, hoje tu encontra protetor de 90, de 100, até de 20. Qual é o protetor que eu diria assim, olha, se puser, por exemplo, que também é uma coisa assim que eu aprendi, não sei se está certo ou não, que na realidade ele é o fator de proteção 50 na primeira meia hora, depois ele vai decaindo, chegando aqui a 2, 3 horas ele praticamente não é mais protetor. Então assim, aparentemente uma camisa ela é permanente esse grau de proteção. Essa é a vantagem. Tá, mas então por exemplo assim, eu vou para a praia, eu vou aplicar um protetor solar 30. Se eu sei que daqui a 15 minutos ele já é 10, não serve para nada. Então qual é o protetor solar mínimo que eu deveria usar para passar, vamos dizer, umas 2 horas na praia? O que tu recomenda? Mesmo para quem é a pele mais escura. Ótimo, Aristeu. Essa é uma pergunta bem frequente no consultório, tá? Eu não indico protetor menos de 50, tá? Por quê? Porque realmente tu vai perdendo essa proteção, não é que o protetor vai saindo, a gente passa a mão, a gente entra na água, enfim. Então, assim, 50 na praia de 2 em 2 horas, tá? No dia a dia, eu oriento o protetor pelo menos de manhã e reaplicar ao meio-dia. O ideal seria ali pelas 7, 11 e 3 da tarde, que é o que eu reaplico em mim. E 50 assim, também? 50 normalmente, tá? Até assim, ó, às vezes a pessoa tem a pele muito oleosa, 50 ele deixa mais oleoso. Se a pessoa fizer certinho 2 vezes por dia. Isso seria o mínimo. Tá, show de bola. Isso é uma questão bem interessante, Aristeu. O paciente às vezes diz assim, não, mas eu não preciso, eu não pego o sol de dia. Eu não pego durante o dia, só na praia que eu pego sol. Então, saiu um estudo recentemente que o maior dano das pessoas é no sol do dia a dia, e as pessoas não têm essa noção. Porque assim, tu desceu para pegar teu filho na escola, é 3 minutinhos, tu voltou, é 3 minutinhos, tu vai juntando, dá um tempo. Então, realmente assim, o sol do dia a dia, ele tá ali, ele tá presente, ele é danoso, é o mesmo sol que a gente tem aqui, é o sol que a gente tem na praia, o sol é o mesmo. A maior briga que eu vejo é a briga entre maquiagem, batom, vai botar rímel, vai botar pó, protetor solar mais hidratante. Como é que eu faço? Se eu quero hidratar, eu quero botar protetor, né? E aí como é que fica a situação? Então, existe uma ordem. Tem uma ordem, mas... E como é que funciona isso? Então, assim, o hidratante primeiro, sempre o hidratante primeiro. Depois pode ir a maquiagem. Na maquiagem, o paciente já pode optar se ele quer utilizar. Então, assim, por exemplo, existem protetor com cor, sem cor. Então, pode passar o protetor sem cor primeiro e maquiar, ou já passar um protetor que é com cor mesmo, que serve como base, como maquiagem, tá? Vai maquiar, vai trabalhar, tá? E daí como é que eu vou reaplicar? Vou ter que tirar tudo? Não, hoje em dia existem alguns produtos, eu até trouxe aqui, para mostrar que facilitam muito no dia a dia, que são produtos em pó. Então, para quem usa maquiagem, é bem interessante. Então, tem um produto assim, por exemplo, esse aqui que não tem cor, não fica uma coisa maquiada, que ele já vem assim, que ele é como se fosse um pincel, e o paciente repassa a maquiagem, tá? Então, isso aqui... funciona? Claro que funciona, tá? Esse aqui, por exemplo, é FPS 50, tá? E vai funcionar. Indico para homens. Tem homem que não gosta, assim, que acha que fica muito oleoso, que o produto... Às vezes que não gosto do protetor, que o protetor escorre no olho, eu transpiro muito. O pó funciona também normal, tá? Utiliza esse daqui... Por que tu faz a batidinha? Pra ele sair aqui no... ele tem aqui atrás. Ele já é, o pó é ali, entendi. Entendeu? Então, entendi. Pra cada caso um caso. Ou existem também... Tá, mas esse aqui é pra ser usado por homem também? Também pode. Ele não tem cor esse daí, tá? Mas ele é um fator de protetor solar? Ele é um protetor solar em pó. Ele não é um pó de maquiagem, ele é um protetor solar em pó. É muito caro esse troço aqui? Deve ser, né? Mas dura, né? Porque assim, eu digo assim, ó, o protetor, ele vai funcionar igual. Se tu comprar aquele protetor, assim, que às vezes que a indústria dá, né? Que tem um protetor que tem, às vezes, nas casas de proteção, enfim, ele vai funcionar da mesma maneira do que aquele protetor caro que tu compra na farmácia. A questão vai ser, então, assim, ó, do toque, de não ficar gorduroso, de não arder no olho, de ser mais fácil de aplicar. Então, essas coisas vão mudar, né? E aí, quanto melhor,
né, mais caro vai ficar. Então, o que a gente mostrar, o outro tipo de protetor é um protetor em pó, é um pozinho, tá? Esse aqui sim é uma maquiagem. Então, o paciente vai usar com uma esponjinha e, ó, reaplica, ó. Tá, então, eu tô aqui já fazendo a minha reaplicação aqui da hora da manhã, tá? Que vou passar meio mal passadinho, mas enfim. E se eu estiver na praia, eu tenho que secar o rosto, como é que eu faço? O ideal é que tu seque o rosto para poder espalhar melhor. E seco porque se eu acabei de mergulhar, eu tô com água, vamos dizer, água salgada, boto água... Não precisa, só secar mesmo. Só secar, mas o sal não tem esse efeito de ser não um vai. fator de proteção. Eu sempre ouvi falar que a água salgada, que a água de tomar banho e deixar exposto, ela deixaria mais uma... Não. Dá mais força pro sol. Isso é mito? Mito. Tá. Isso é mito, puxa vida. Não sabia. Deixa eu fazer mais uma perguntinha agora, assim. A questão de mulher com questões de espinha ou acne. Esse é o grande drama, né? Então, assim, o que eu faço hoje? Eu já sei que a pele envelhece, mas assim, o que eu hoje na idade da jovem, 20 anos aí, que eu me expondo, mas eu sei que eu estou me preparando, não só a beleza vai reduzir, porque eu vou ficar mais cheio de ruga, mas também eu vou ter possibilidades de outras, vamos dizer, doenças, não só o câncer, mas que tipo de outra doença e o que prejudica para a beleza, essa exposição exagerada ao sol? O sol, na verdade, assim, o pior do sol mesmo é o envelhecimento, né? Porque ele vai degradando o colágeno mesmo, né? As manchas, né? Então, muitas doenças, assim, de pele, melasma, por exemplo, e câncer de pele são pior. Existem algumas doenças que são que o sol prejudica mais, por exemplo, o lúpus, né, rosácea, Herpes. O herpes interessante, não é que o sol prejudica, é que o sol ele diminui a tua imunidade, tá? O sol diminui a imunidade? O sol diminui a tua imunidade. Quando tu vai pro sol, tu diminui a imunidade e aí a herpes tende a sair. Mas eu achei que a vitamina D do sol fosse potencializar uma saúde. Na verdade, assim, ó, enquanto tu tá exposto, enquanto tá no sol, aquilo ali diminui a tua imunidade. Mas ele vai te ajudar a fazer vitamina D, por exemplo, que melhora a tua imunidade. Então, tudo é um balanço na vida. Mas, ou seja, enquanto eu estiver no sol, eu tenho que ter alguns cuidados, porque naquele momento o meu corpo está lutando para... Exatamente, para não trazer... A radiação não mudar o DNA. Os melócitos, falasse, né? Os melanócitos. Melanócitos e tal. Então, assim, ali naquele momento ele pega energia, joga para o outro lado, então ele fica mais exposto. Fica mais exposto a ter imunidade baixa. Então, por isso que é comum, após a exposição solar, o aparecimento de herpes, o aparecimento de micoses, né? Então, micoses, às vezes, que são micoses simples, mas é que baixou ali a imunidade. E por isso também que alguns tratamentos são feitos com radiação, né? Então, existem algumas câmeras, por exemplo, para psoríase, né? Que é para diminuir aquela... Psoríase. Tá me parecendo que tem aumentado o caso de psoríase, tá? Talvez as pessoas fiquem mais cuidado agora. O sol, a exposição, produtos de beleza, como é que isso tem a ver com a psoríase? Então, a psoríase responde normalmente muito bem ao sol, tá? Tende a diminuir essa inflamação. Então, o paciente com psoríase é um paciente que se beneficia da exposição solar. Claro, gente, não é assim, ó, ir lá e torrar. É 1 minuto. 1 minuto na lesão, 1 minuto por dia. Tá? 2 minutos a gente vai aumentando, às vezes um pouco, né? Mas ele tem um benefício. Mas se eu estou na praia, eu posso ficar exposto tranquilo? Tu pode, mas tu pode passar protetor, não vai ter problema. Mas a psoríase não vai seria... tende a melhorar. Mesmo com protetor? Mesmo com protetor. Tende a melhorar. Temos Cada paciente é diferente, né? Mas ela tende a melhorar. Temos 1 minuto, Daiana. O que tu quer deixar de recado final, assim, contundente para as pessoas assim? Então, o que eu gosto de falar assim, ó? Eu sou dermatologista, mas eu não sou contra o sol. Eu amo um dia ensolarado, todo mundo fica mais feliz num dia ensolarado. O que eu gosto de falar assim é para ter equilíbrio na vida, né? Equilíbrio em tudo. Então, assim, não deixa de ir pra praia, não deixa de aproveitar, é só se cuidar. É protetor solar, chapéu, óculos de sol, uma roupa apropriada, né? Beber água, né? Se hidratar bem. Quer fazer a vitamina D, hoje em dia a gente pode ingerir vitamina D também, não precisa ficar lá exposto, já tem um histórico de câncer, já tem uma pele muito danificada, eu acho que seria mais por esse caminho, assim.
fazer uma provocação. Gostaria que a Unimed fizesse uma espécie de um estande de atendimento ou de pronto atendimento para questões sobre a questão da ida à praia, ao sol, beleza, essas questões todas. Porque as pessoas têm muitas dúvidas, eu vejo, e elas não têm aonde recorrer. Já que eu falei assim, bom, ir ao médico tem todo um medo, um tempo assim. É uma sugestão, assim, eu sei que tecnicamente talvez não seja viável, questões de que tem que fazer todo um diagnóstico, mas assim, valeria a pena para pelo menos minimizar os grandes erros, né? Então assim, não faz isso que tu vai dar problema, não faz aquilo que vai dar problema. A sugestão, uma provocação, tá? Depois vocês avaliam se eu estou louco ou não. Daiana, muito obrigado. Nós vamos ter um programa na sequência sobre, mais voltado para crianças, questão de bebês e tal, mas eu acho que ajudasse bastante. Obrigadão, Guria. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.